No vídeo de hoje eu trago uma reflexão sobre choque cultural. Já faz um tempo que eu quero trazer um assunto desses assim no canal. Tem dois assuntos que eu não vou contar qual é o outro, mas esse é um dos que eu queria trazer sobre o choque cultural. Na verdade, acho que vale assim uma boa reflexão, não só sobre o choque cultural que a gente sente quando a gente vai morar fora, quando a gente vai para outro país, mas também em relação ao que a nossa cultura tem a dizer sobre a gente, sobre como a gente leva a vida, como a gente encara as coisas e como a gente está enraizado na nossa cultura, né? Que é uma coisa que eu só fui perceber depois que eu vim morar para cá, assim, o quanto que tem muita coisa que eu faço e é porque é cultural, porque todo mundo faz, porque é o que o brasileiro faz, é a maneira do brasileiro ser. E não que eu vou deixar de ser brasileira, mas eu comecei a questionar algumas coisas, por que eu faço assim? Mas desse jeito que os holandeses, por exemplo, fazem, não é melhor? Enfim, vamos chegar lá, vamos com calma, vamos chegar lá. Eu, num dos grupos, né, eu e os meus milhares de grupos que eu participo, surgiu um assunto sobre a famosa grosseria holandesa, né? Que todo mundo não. Antes de eu evoluir nesse assunto, deixa eu falar uma coisa, desde o início aqui, segura na minha mão e vamos. Mas esse vídeo vai ter muita generalização. Lógico que o que eu vou dizer reflete a maioria da sociedade, tanto a brasileira quanto a holandesa, mas significa que todo mundo é assim? Claro que não. Tem exceções, tem ponderações, eu vou falar da média. Mas uma coisa que é um grande estereótipo, talvez, dos holandeses é a história de que eles são muito diretos e às vezes até grosseiros, né? Eles, na verdade, nas palavras de um holandês, eles são muito abertos e diretos e honestos. Que eles falam o que pensam e eles falam na sua cara o que pensam sem a menor cerimônia. E isso, nesse grupo que eu estava, surgiu esse assunto, que é uma coisa muito falada sobre como os holandeses são. Acho que é a principal característica deles, provavelmente. Mas, enfim, surgiu esse assunto e alguém começou a reclamar e dizer que os holandeses, na verdade, são muito grossos, que eles usam essa história de serem abertos e diretos para, na verdade, serem grosseiros. E é uma coisa que, quando eu cheguei, principalmente, foi um grande choque cultural para mim, porque eu não estava nada acostumada. Eu venho do Brasil, assim como a maioria das pessoas que me assistem nesse canal. E tudo que a gente não é no Brasil é aberto e direto. Vamos combinar, né? Vamos ser honesto aqui. A gente não é, mas vamos ser honesto. A gente não é direto. Tem um monte de estudos sobre isso, inclusive tem um livro que eu li sobre isso, que é muito interessante, sobre padrões culturais, né? Sobre os países que são mais abertos, que são menos abertos, que têm alto contexto, baixo contexto, etc. Não vou entrar muito nesse tema, que acho que vai ficar confuso, mas o Brasil não é lá o país onde a gente é muito direto, a gente é muito de... E aí é que começou a reflexão na minha cabeça, né? Como é que a gente é no Brasil? No Brasil, a gente se preocupa um pouco mais, acho que com o sentimento do outro, a gente é um pouco mais emocional. Então, por exemplo, se uma amiga me liga ou eu encontro uma amiga na rua, ela fala, vamos combinar semana que vem de ir, sei lá, na balada tal? Se eu não quisesse ir, porque qualquer motivo, às vezes não é nem pela pessoa, nem nada, sei lá, tô cansada. Se eu tivesse algum outro compromisso, eu poderia até dizer, eu tenho um outro compromisso semana que vem e tal. Quando você pode ir? Aí o que a gente solta no Brasil? Não, vamos marcar. Esse vamos marcar é muito, não quero ir, mas não vou falar pra você que eu não quero ir, né? E a gente, às vezes, ainda se ilude quando ouve um vamos marcar de, não, ela vai marcar um dia, né? E ninguém marca. A gente, quer dizer, isso não é uma linguagem totalmente indireta, que um holandês, por exemplo, teria muita dificuldade de entender se vamos marcar, que é ficar no ar. Porque pra eles é assim, ou eles falam, a gente vai semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou eles falam assim, não vou porque nesse momento eu tenho outras coisas para fazer. E isso soa como uma grosseria. Mas por quê? Porque a gente no Brasil, a gente não quer desapontar a outra pessoa. A gente não quer deixar a outra pessoa numa situação desconfortável, principalmente se ela te convidou para fazer alguma coisa e você não tem disponibilidade. Então, ou você tem uma desculpa, tipo, se a pessoa foi muito direta assim, vamos fazer tal coisa tal dia, vai, ixi, nesse dia aí eu tenho um compromisso. Às vezes nem é verdade você ter um compromisso, mas a gente sempre dá esse jeitinho, a gente não vai direto ao assunto, a gente não vira, a gente dificilmente vira pra pessoa e fala a verdade, tipo, não tô afim. Ou neste momento não tô indo pra balada, não quero ir, não tô afim, tô, sei lá, cabisbaixa, nauseabunda, não quero.
Gente, nauseabundo significa triste, pelo amor de Deus, não vou achar que eu tô falando outras coisas. Enfim, a gente tem esse jeitinho, assim, de não querer decepcionar o outro, de pensar no sentimento do outro, de pensar em como o outro vai receber aquilo que eu vou falar, de como o outro vai receber uma negativa minha. Pelo menos eu sempre penso muito nisso, assim, como é que eu vou falar isso sem deixar outra pessoa chateada? E aí tem coisas, dependendo do assunto, que você consegue com jeitinho, né? Ser honesto e falar a verdade. Tem coisas que a gente prefere inventar uma desculpa do que correr o risco de magoar o outro. Aqui na Holanda, não. Aqui na Holanda, eles são abertos e diretos. Então, assim, se alguém te chamar para alguma coisa, se você chamar um holandês para alguma coisa e ele não tiver afim, ele vai te dizer, não estou afim, não vou. E não vai. E não vai nem para agradar os outros. Então, assim, teve a festa da firma e o nosso chefe simplesmente não foi. E eu achei... E eu, quando tava saindo, falei, até sexta. Ele falou, não, eu não vou sexta-feira. Eu falei, não. Ele falou, não, que eu tenho uma festa dos meus amigos, aí eu não vou, não, na festa da firma. E eu pensei assim, nossa, né, que falta de consideração. Podia ir na festa, ficar 15 minutos, 20 minutos pra dizer que foi, pegar a cesta de Natal e ir embora, fazer uma média com os funcionários e tudo mais. Mas não, o holandês não é assim. Ele tinha outro compromisso. Já estava marcado esse outro compromisso. Ele não vai fazer nenhum esforço de, vou um pedaço, não vou no outro, para. Não. E esse é o jeito holandês, muito por quê? Porque eles têm uma coisa de não perder tempo. Então, assim, eu tenho uma grande dificuldade com o meu namorado, que às vezes surge um problema em casa. O que a brasileira quer fazer? Não tem as coisas para resolver o problema, mas tem umas coisas para fazer uma gambiarra. Então vamos fazer uma gambiarrinha, resolve temporariamente. Quando a gente tiver tempo de ir numa loja comprar as coisas apropriadas, a gente resolve definitivamente. Meu namorado prefere não resolver do que resolver na gambiarra. Por quê? Porque para ele é perder tempo, porque ele vai resolver 2 vezes, ele vai gastar tempo 2 vezes, a primeira para não resolver e só na segunda que ele vai resolver, para ele não faz sentido. Então o holandês, ele é muito assim do tempo do outro, ele não quer ele não quer desperdiçar o tempo dele e ele também não quer, consequentemente, desperdiçar o seu. Então, por isso que eles são também muito abertos e diretos, porque eles não querem meias palavras, eles não querem mal entendido, eles não querem coisas em cima do muro, eles não querem que você fique esperando por uma coisa que não vai acontecer. E aí eu fiquei pensando em tudo isso, né? Já venho pensando nessas histórias assim há bastante tempo e comecei a reparar que às vezes, na verdade, era bom ser um pouco mais holandesa. Eu tô tentando ser mais holandesa, né? Então eu muitas vezes, uma das dificuldades que eu tenho quando eu vou falar a língua holandesa é porque a própria língua, ela contempla muito essa diretez, não existe essa palavra, né? Mas tudo bem. Contempla essa diretez, assim. Que às vezes eu vou tentar formar uma frase, eu vou tentar fazer como faz o português, com um monte de palavras, com contexto, com não sei o quê. E eles não. É assim, muito curto e grosso e direto, até no jeito de montar as frases. E às vezes o que eu tenho dificuldade é isso, em simplificar. E aí, quando eu simplifico, eu falo, nossa, eu podia realmente falar isso muito mais simples, né? Por que eu tenho uma coisa que eu tô assim aprendendo, que eu tô tentando mudar muito? Por exemplo, tenho que ligar no médico e pedir uma receita para o remédio. Como eu faria no Brasil? Oi, tudo bem? Sou a Aline. Eu tô fazendo um tratamento para enxaqueca e eu preciso do medicamento, que o meu medicamento acabou. Quer dizer, olha o tanto de contexto que eu dei para um negócio. Aí eu tô aprendendo a ser mais direta, que a gente gasta menos tempo, vai mais direto ao ponto e eles entendem melhor. E principalmente eu tenho que formular menos frases em holandês, que é: oi, sou a Aline, preciso de uma receita para o medicamento tal. E pronto, o resto ela acessa no sistema, porque ela tem que acessar o sistema de qualquer jeito, ela vai ver que eu tô fazendo o tratamento, ela vai ver que eu já pego esse remédio. Eu não preciso ficar dando contexto de tudo isso. Mas a minha cultura brasileira de dar um grande contexto das coisas, de dar satisfação das coisas, de não desapontar os outros, de explicar demais, eu às vezes me enrolo muito e eu tô aprendendo a desenrolar, eu tô aprendendo a ser um pouco mais direta, eu tô aprendendo a ser um pouco mais curta nas coisas. Esse vídeo aqui, por exemplo, não tô sendo tão direta, mas tô tentando, eu tô chegando lá. E aí, quando você para de olhar para essas coisas como um grande choque cultural, nossa, eles são muito grossos, porque o cara chegou e falou na minha cara que não queria, que não aceita o convite que eu fiz pra, sei lá, ir tomar um café.
que grosseria. Não, ele só quis economizar o seu tempo e o dele. Ele não tá afim, ele não vai. E pronto. Por que ele tem que ser obrigado a fazer? Por que a gente às vezes se obriga? Eu no Brasil me obrigava a fazer muita coisa que eu não queria fazer. E eu aqui tô aprendendo que o melhor é você não fazer aquilo que você não tá afim de fazer. E o interessante da cultura deles é que esse que é o ponto interessante desse vídeo, que é onde eu queria chegar, ninguém, os holandeses, eles entre eles, ninguém olha pro outro e fala assim, nossa, que grosseiro, te fez um convite e você rejeitou. Não, eles entendem que você tá sendo honesto com o que você quer, o que você não quer, e ó, tá tudo maravilhoso com isso. Isso é cultura, é um código de conduta onde todo mundo se entende dentro daquele código. Do mesmo jeito que a gente fala, vamos marcar no Brasil, e todo mundo se entende nesse vamos marcar, e entende que esse vamos marcar é uma coisa vaga, pode ser que aconteça, pode ser, não pode ser muito que não aconteça, e tá tudo bem pra gente, pra eles, chegar e dizer na cara que você não vai porque você não tá afim, que você tem outra coisa melhor pra fazer, é pra eles muito ok, eles na verdade gostam disso, eles não encaram isso como uma grosseria, eles não encaram isso como uma coisa ruim, eles encaram isso como o normal. E o choque cultural acontece justamente quando a gente vê de uma cultura tão diferente como é a cultura brasileira em relação à cultura holandesa, principalmente nesses aspectos que eu tô falando aqui neste vídeo, e a gente não entende isso não como é a maneira que eles se expressam, é a maneira como eles enxergam a vida, mas como uma ofensa pessoal. Tipo, o cara foi grosso comigo. Quando você fala o cara foi grosso comigo, você tá dizendo o quê? Eu estou pessoalmente ofendida com o que ele falou. Só que, na verdade, o cara nem enxerga como uma ofensa, porque pra ele só tá sendo honesto, só tá sendo direto, que é o que eles fazem, que é como eles são. Pro cara, talvez seja uma ofensa eu soltar pra ele vamos marcar. Porque ele vai ficar esperando que eu marque. Porque ele não vai entender que esse vamos marcar é um jeito vago de dizer não. E ele vai ficar esperando por isso, e ele possivelmente vai, né, eu tô falando ele, assim, genérico, né, a pessoa vai acabar, sei lá, me ligando, mandando mensagem, porque tá esperando por isso, porque eu não disse não. E aí, quem vai soar rude nessa história? Eu, né, porque eu não fui direta. Então, olha que loucura, como é tudo um grande ponto de vista. Então, do ponto de vista brasileiro, que tem essa coisa muito cultural, a gente é muito mais caloroso, a gente é muito mais preocupado com o sentimento do próximo, a gente é muito mais acolhedor, a gente tem um padrão cultural diferente no Brasil. Mas na verdade é só uma questão de ponto de vista, e a gente precisa aprender a enxergar esses pontos de vista e não simplesmente olhar tudo como uma ofensa pessoal. A pessoa foi grossa comigo, estou ofendida porque a pessoa foi grossa. Não, é a maneira como essas pessoas daqui se comunicam. E eu falo da Holanda, mas assim, para qualquer lugar do país, tem algumas coisas, por exemplo, que eu passo de grossa neste país, de grossa não, mas de mal educada. Você sabe uma coisa que meu namorado sempre me corrige, é o ó, porque eu não tô acostumada, quase 40 anos fazendo desse jeito, aí é que eu tenho que fazer diferente. Bocejar, aqui é meio falta de educação você não pôr a mão na boca enquanto você boceja. E eu simplesmente não tô acostumada, porque no Brasil, pelo menos em São Paulo, não sei se outro lugar do Brasil é diferente, mas em São Paulo, tudo bem se você tá, sei lá, no meio do trabalho, você tá conversando com a amiga e você e não põe a mão na boca. Às vezes a gente até põe, mas assim, em geral não é uma falta de educação no Brasil, mas aqui é. E eu esqueço, e eu não ponho a mão na boca, e se meu namorado vê, ele faz assim, ó, pra eu pôr a mão na boca, porque ele não encara como uma falta de educação, porque a gente já conversou, expliquei pra ele que no Brasil não tem problema com isso. Mas aqui é meio falta de educação, e eu passo muito de mal educada, porque eu esqueço muito. Quando eu lembro, eu já tô terminando de bocejar, eu já bocejei de bocona aberta mesmo, e foi. Outra coisa que eu também devo pagar muito de mal educada, mas muito de mal educada, não é um pouco. No Brasil, tava muito acostumada assim, tô conversando com alguém, a pessoa fala uma coisa, eu não entendi, eu falo, quê? Muito normal falar quê? Quê? Né? A gente usa muita entonação, né? Eu falar, quê? Parece que eu tô muito discordando, mas se eu falar assim, quê? Parece que assim, o quê? Não entendi, né? Aqui, se eu virar e falar vat, que é o que significa que em holandês, se alguém falar uma coisa e eu falar vat,
é muito mal educado. E vocês acham que eu lembro disso? Agora sim, tá começando a entrar no meu inconsciente que eu tenho que, em vez de falar VAT, eu tenho que falar sorry, begrijp het niet, ou ik snap het niet, que é desculpa, não entendi. E não falar VAT, porque VAT é muito mal educado. Mas é uma coisa que no Brasil é corriqueiro e a gente fala, principalmente informalmente com os amigos, até em casa, com a família, sei lá, eu sempre falei, o quê? Oi? O quê? Não falo desculpa, não entendi. Muito raro falar desculpa, não entendi. Só num ambiente assim muito formal, sei lá, de trabalho, talvez eu fale desculpa, não entendi. Mas no normal, no dia a dia, é que pra cima e pra baixo. Não entendi? Que? Aqui eu sou a mal educada. Agora, tô fazendo isso pra ofender alguém? Não. Tô fazendo isso porque eu não recebi educação, minha mãe não me deu educação? Mãe, você não me deu educação, mãe. Eu não tenho educação nesse país. Brincadeira. Não, gente, não tô sendo mal educada. Mas é o choque cultural, né? De coisas que no Brasil é muito normal e é muito tudo bem aqui. É encarado como uma falta de educação, é encarado como impolite. Mas enfim, sigo tentando lembrar dessas coisas, né? Tem outras coisas que agora, sei lá, não vou lembrar, mas só como exemplo de que tudo é uma questão de ponto de vista. Então, assim, quando vocês estiverem nessas situações, não leva pro lado pessoal. É a maneira deles de se comunicar, eles são assim. É um país de baixo contexto, esse livro que eu li explica isso, que é um país de baixo contexto. Pensa que se eles não dão muito contexto da história, eles têm que o quê? Só sobra o quê? Ser direto. E eles não estão muito, se eles não estão muito preocupados em dar contexto, eles estão acostumados a não receber contexto, eles estão acostumados a receber o quê? Esse negócio direto de quero, não quero, vou, não vou, gosto, não gosto, tá bom, não tá bom. Pronto, tudo bem. É um padrão cultural. A gente tem que aprender nessa história de morar fora, mas também até para quem ainda mora no Brasil, para quem nem pretende sair do Brasil, é legal a gente se observar e ver como esses padrões culturais moldam a gente, mas principalmente como às vezes eles são ruins, né? Porque eu acho que tudo bem, a gente não precisava também ser tão direto, às vezes até realmente, né, pra gente que é brasileiro dá uma sensação de falta de educação, mas a gente também não precisava enrolar tanto que nem a gente enrola no Brasil. Será que às vezes a gente também não poderia ser um pouco mais honesto nas coisas, principalmente com pessoas que são próximas, que mesmo às vezes com as pessoas próximas a gente não é 100% honesto? É algo que eu passei a pensar e observar nas minhas atitudes. Essa é a parte que eu acho assim muito legal da vida lá fora, sabe? Você se observar e entender. O padrão cultural é uma repetição de códigos de comunicação, de conduta, disso, de aquilo, que todo mundo ali naquele país, naquele lugar, naquela cidade, tá sempre repetindo aquilo e aquilo tá sempre se perpetuando. Só que dentro desses códigos todos tem coisas boas e tem coisas muito ruins que continuam se perpetuando, né? Então a gente precisa se observar nesse momento de desconstrução de tantas coisas que a gente fala, né, hoje em dia, de racismo, de feminismo, de milhares de outros assuntos, política e tantas coisas. É importante a gente parar de ser levado com a onda e começar a perceber que a gente é parte da onda. Profunda esse vídeo. Esse assunto é bem profundo. Queria ouvir de vocês o que vocês percebem que vocês fazem porque é o que vocês é da personalidade de vocês e o que vocês fazem levados pela onda, ou seja, que é parte do padrão cultural, parte do ser brasileiro, parte do que a gente aprendeu desde criança pelo ambiente, o lugar que a gente cresceu, não só o ambiente casa, mas o ambiente cidade, país, tudo, né? O que vocês reparam nisso? Vocês percebem o que vocês fazem porque é uma repetição de um padrão cultural e o que vocês fazem que é realmente da personalidade de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez agradeço por vocês me assistirem. Se inscrevam se vocês ainda não inscritos. Compartilhe esse vídeo com um amigo para ajudar o meu canal a crescer. Isso me ajuda muito e me ajuda a minha meta de conseguir monetizar esse canal que eu ainda não consegui, mas eu vou chegar lá com a ajuda de vocês. Muito obrigada!